Meu pai me expulsou de casa na noite de Natal, então eu destruí a vida deles. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Mãe, eu voltei. Daniel exclamou, a voz cheia de entusiasmo. Eu comprei presentes para todo mundo. Adivinha o que eu trouxe para você? Helena não se virou. Sua mão apenas parou por um segundo antes de continuar mexendo o frango como se não tivesse ouvido. Daniel ficou um pouco surpreso, mas ainda tentou manter o sorriso nos lábios. Caminhou até Miguel e lhe estendeu uma caixinha amarrada com um laço azul. Eu sei que o padrasto gosta de relógios mecânicos, então juntei dinheiro trabalhando nas últimas semanas para comprar esse. Não é caro, mas... Miguel o interrompeu. Você não faz mais parte dessa família para dar presente. Daniel ficou paralisado. O sorriso desapareceu do seu rosto. Olhou para Miguel com um olhar confuso, sem entender o que estava acontecendo. Miguel, o que o senhor está dizendo? Daniel perguntou, a voz começando a enfraquecer. Miguel se levantou, colocou a taça de vinho na mesa com firmeza. Caminhou lentamente até Daniel, a voz tão fria quanto o gelo lá fora. Eu já conversei com sua mãe. Você já tem 17 anos, já devia estar contribuindo financeiramente com essa casa. Já te sustentei o suficiente. Agora é hora de você assumir responsabilidade pela sua própria vida. Daniel deu um passo para trás, balançando a cabeça. Mas, e eu ainda estou estudando. Trabalho meio período, e uso esse dinheiro para ajudar com algumas despesas. Miguel soltou uma risada de desprezo e o interrompeu. Você acha que essas moedinhas têm algum valor? Quem paga a conta de luz, a água, a comida? Eu não sou seu pai, Daniel. Não tenho obrigação nenhuma de sustentar um filho dos outros, preguiçoso e inútil como você. Inútil, a voz de Daniel se embargou. Eu acordo às 5 da manhã para entregar jornal. À noite eu trabalho na padaria. Eu continuo estudando, entregando os trabalhos na hora. Faço tudo para não dar mais preocupação para mamãe. Helena continuava imóvel. Daniel se virou para ela, os olhos começando a marejar. Mãe? Fala alguma coisa. A senhora sabe o quanto eu me esforço. Por que está em silêncio? Ela se virou, e o olhar frio dela doeu mais em Daniel do que o frio cortante do lado de fora. Eu não quero discutir na véspera de Natal. Se você não consegue viver aqui, então vá embora. Miguel já te sustentou por mais de 6 anos. Então, e é isso que a senhora pensa de mim? Daniel perguntou, a voz tremendo. Um peso? Um incômodo? Mas eu sou seu filho. O meu filho morreu junto com seu pai. Helena soltou a frase como uma lâmina atravessando o coração. Agora eu só quero paz. Miguel sorriu com desprezo. Vai, anda logo, junta suas coisas. Daniel permaneceu parado, o coração em pedaços. Sentia como se o chão de ladrilhos sob seus pés tivesse desmoronado, puxando-o para um abismo sem fim. Olhou para a mesa já posta, com 3 conjuntos de pratos, agora só 2 ocupados. O presente que preparou ainda estava ali, o laço azul intocado. Eu não tenho para onde ir, Daniel sussurrou. Problema seu. Miguel respondeu sem rodeios. Helena deu um passo para o lado, evitando o olhar do filho. Daniel mordeu os lábios, lutando para não chorar. Virou-se e caminhou até o pequeno quarto. Poucos minutos depois, voltou com uma mochila contendo algumas roupas velhas, um cachecol puído e a caixinha de presente que não teve chance de entregar. Parado na porta, olhou uma última vez. Eu desejo um Feliz Natal. Ninguém respondeu. Daniel fechou a porta atrás de si. A chuva fria ainda caía, molhando as calçadas, os telhados, e o coração despedaçado de um menino rejeitado pela própria mãe. Ele caminhou em direção a um pequeno parque próximo. O vento gelado cortava seu rosto, a neve grudava nos cílios. Casais de mãos dadas, famílias tirando fotos ao lado de uma grande árvore de Natal.
Daniel sentou-se num banco de pedra gelado, colocou a mochila ao lado. Abriu a caixa que pretendia dar à mãe um cachecol de lã, cor lavanda, feito por ele mesmo. Eu comecei a tricotar isso no final de outubro, murmurou Daniel, enfiando o rosto no cachecol. Acho que a mamãe não vai mais querer. Um garotinho apareceu, puxando pela mão o pai jovem, recém-saídos da igreja. Pai, por que aquele menino está sozinho? Ele não tem casa? O homem lançou um olhar breve para Daniel, depois desviou. Não se meta na vida dos outros, André. Daniel ouviu tudo claramente, mas não reagiu. Apenas puxou a mochila mais perto e se encolheu sob o cachecol para se aquecer. A noite avançava, as ruas iam se esvaziando. A neve aumentava, cobrindo seu cabelo escuro, os ombros, e a caixinha de presente agora encharcada. Uma risada soou à distância. 2 jovens brincavam na neve, com copos de café quente nas mãos. Um deles, uma moça de cabelo cacheado avermelhado, virou-se para Daniel. Ei, amigo, você tá bem? Ela perguntou. Daniel levantou o rosto, os olhos vermelhos. Ele assentiu, embora estivesse tremendo da cabeça aos pés. Meu Deus, você precisa de ajuda? Eu sou a Paula, e esse é o Ricardo. Ela se aproximou, os olhos preocupados. Luiz hesitou. Paula, já tá tarde. Não se envolve com esses caras estranhos. São Paulo tá cheio de mendigo fingido. Daniel apenas abaixou a cabeça, abraçando o cachecol. Paulo hesitou por um instante, mas acabou seguindo Luiz. Daniel ainda a ouviu dizer: Eu só queria fazer algo bom nesta noite de Natal. Tudo voltou ao silêncio. Daniel ficou ali até o relógio da igreja bater 12 vezes. O Natal havia chegado, mas para ele, era apenas o começo de um inverno sem fim. Desde aquela noite, Daniel se tornou uma sombra errante no coração de São Paulo. Ele deixou o parque quando as luzes de Natal começaram a se apagar, deixando para trás apenas as árvores frias e as pegadas sobre a neve ainda intacta. Os tênis rasgados mal protegiam seus pés da água gelada. Daniel caminhava sem rumo, sem destino. Foi até uma pequena estação chamada Estação da Luz, onde os sem-teto costumavam se reunir para escapar do frio. Esse lugar já tá lotado, garoto, disse uma voz. Um homem de uns 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, usando um sobretudo surrado. Só preciso de um cantinho e não vou incomodar ninguém. Daniel murmurou. O homem o observou por um momento, depois deu de ombros. Meu nome é Antônio. Pode sentar perto de mim, só não tente roubar o cobertor. Daniel sentou-se no chão de azulejo gelado, encostando-se a uma pilastra, abraçado à mochila. Antônio dividiu com ele um pouco de pão seco que restava em sua bolsa. Comeram em silêncio. Por que você tá aqui? Fugiu de casa. Não, e fui expulso, respondeu Daniel, os olhos vazios. Antônio deu uma risada amarga. Aconteceu comigo também. Minha esposa foi embora com a nossa filha quando eu perdi o emprego. Depois disso, tudo só piorou. Daniel não respondeu, apenas olhou para as próprias mãos, onde o frio começava a marcar a pele com manchas vermelhas. Durante a noite, dormiu entrecortadamente, ao som dos apitos dos trens, tosses e roncos de outros corpos desamparados. Na manhã seguinte, antes do nascer do sol, foi acordado por gritos. Levantem! Vocês não podem ficar aqui! 2 policiais apareceram, batendo os cacetetes no chão. Antônio puxou Daniel pelo braço. Vamos, antes que te levem preso. O grupo de sem-teto se levantou com dificuldade, carregando cobertores rasgados, sacos plásticos e objetos variados. Daniel e Antônio saíram da estação e caminharam lentamente em direção ao Parque Ibirapuera. Ainda estava escuro, a neve cobria todo o caminho. Você tem algum conhecido? Antônio perguntou. Daniel balançou a cabeça. Não tenho mais ninguém. Sentaram-se sob a marquise de uma livraria. Algum tempo depois, Antônio entregou a Daniel um papel com um endereço anotado. Tem um lugar que distribui sopa de graça ao meio-dia. Fica na Avenida Paulista.
Mas tem que chegar cedo, senão acaba. Daniel agradeceu e partiu. Seu estômago roncava. Vasculhou a mochila e só encontrou alguns biscoitos moles por causa da umidade. Comeu aos poucos, mastigando devagar. Passou o dia todo vagando. Entrou em lojas, restaurantes, perguntando por qualquer vaga de limpar mesa a lavar louça. Mas ao verem seu estado, todos recusavam. A gente não contrata menor de idade. Já temos funcionários. Vai procurar em outro lugar. Desculpa, não quero problemas. Daniel não desistiu. Andou até o bairro do Morumbi, depois seguiu até a Vila Madalena. Quando chegou ao ponto de distribuição de sopa que Antônio mencionou, a fila já dava voltas no quarteirão. Ficou na fila apesar do frio cortante, o nariz vermelho, as mãos tremendo. Depois de mais de 1 hora, conseguiu um prato ralo de sopa e um pedaço pequeno de pão. Uma mulher loira, com um crucifixo no pescoço, olhou para ele com ternura. Filho, qual é o seu nome? Daniel. Quantos anos você tem? 17. Ela ficou em silêncio por um instante, depois falou com doçura. Sou Maria. Se você não tiver onde dormir hoje, pode passar na igreja de Santa Marta. Tem um quartinho para jovens. Daniel agradeceu, o olhar iluminado por uma pontinha de esperança. Mas essa luz se apagou à noite, quando Maria o encontrou na porta e balançou a cabeça, com pesar. Me desculpe. Um grupo de adolescentes viciados chegou hoje à tarde. Não posso deixar você lá dentro. É perigoso. Daniel assentiu sem protestar. Ele compreendia. Voltou ao parque e se abrigou debaixo da marquise de um café fechado. Começou a nevar com mais força. Sem cobertor, sem colchão, só lhe restava o cachecol lavanda aquele que havia feito para a mãe. Um grupo de adolescentes, 3 rapazes e uma moça passou rindo alto. Um deles parou ao ver Daniel. Ei, galera, olha aquilo. Um rato de esgoto morando na rua. O garoto se aproximou e deu um chute na mochila de Daniel. O que tá escondendo aí, hein? Tem dinheiro? Daniel se levantou e abraçou a mochila. Por favor, não. Pá! Um soco direto no rosto. Daniel caiu no chão frio e molhado. Para com isso, Lucas, gritou a garota do grupo. Só queria me divertir, Inês. Olha a cara dele, parece um cachorrinho faminto. Eles foram embora levando o cachecol lavanda, a última lembrança que Daniel tinha da antiga vida. Ele ficou encolhido no chão, o sangue escorrendo do canto da boca, os olhos cheios d'água, mas já sem força para chorar. Na manhã seguinte, Daniel se arrastou até levantar, o corpo inteiro dolorido. Foi até uma farmácia pedir curativo, mas foi enxotado. Isso aqui não é posto de saúde gratuito, gritou um dos funcionários. Daniel entrou no supermercado, procurou um canto discreto e tentou pegar escondido um pacote de pão velho, mas foi flagrado pelo segurança. Devolve isso e some daqui. Daniel jogou o pacote no chão e saiu correndo pela porta como se estivesse fugindo do mundo inteiro. Começou a chover novamente. Os flocos de neve pesados caíam sobre seus cabelos, sobre seu casaco. Ele se sentou no degrau de uma escada em frente a uma janela iluminada. Lá dentro, uma família jantava, a mãe servia sopa, a criança segurava a mão do pai e ria feliz. Daniel virou o rosto, os olhos ardendo. Na cabeça dele ecoava a frase de Helena, de meu filho morreu quando o pai dele morreu. Ele enterrou o rosto entre os joelhos, tremendo. Daniel. Ele levantou a cabeça. Era Antônio, o homem da estação de trem. Ele lhe estendeu um sanduíche ainda embrulhado em papel. Vi você andando o dia todo. Toma. Daniel pegou o sanduíche com as mãos trêmulas. Oh, obrigado. Você tem onde dormir? Daniel balançou a cabeça. Antônio pensou por um momento. Tem uma garagem abandonada perto da estação antiga. Não é lá muito segura, mas pelo menos não molha. Daniel o seguiu. Chegaram a um estacionamento antigo, com portão de ferro enferrujado. Dentro estava escuro,
com um forte cheiro de mofo e umidade. Havia algumas caixas de papelão no chão servindo de cama, e alguns pedaços de cobertor jogados num canto. Não é nenhum hotel, Antônio sorriu tristemente. Mas é melhor do que o relento. Daniel se deitou, abraçado à mochila. Antônio deitou mais afastado, e logo começou a roncar baixinho. Durante toda a noite, Daniel não conseguiu dormir. As imagens da antiga casa, do jantar de Natal, do olhar da mãe e voltavam sem parar, como um sonho borrado, encharcado de lágrimas. Então ele se perguntou: será que eu não mereço ser amado? Ou é só porque sou filho de outro e que minha vida foi feita para sofrer? A única resposta foi o som do vento cortando pelas frestas do telhado de zinco enferrujado, frio como o destino que carregava nas costas. 3 semanas depois, São Paulo ainda estava com um frio de cortar os ossos. Daniel acordou cedo, dobrou cuidadosamente a caixa de papelão úmida no estacionamento e a guardou no canto. Antônio ainda dormia, a respiração pesada por causa do resfriado que já durava dias. Daniel cobriu o homem com o cobertor e saiu sem fazer barulho. Tinha ouvido dizer que um restaurante na Rua Augusta estava procurando ajudante de cozinha. O restaurante Jardim do Sabor não tinha mais de 30 metros quadrados, com 4 pequenas mesas de madeira e uma cozinha fechada ao fundo. A dona era Dona Rosa, uma mulher de meia idade com olhar severo, mas gestos rápidos e precisos. Você sabe cortar cebola? Ela perguntou quando Daniel apareceu para pedir emprego. Sei sim. Também corto cenoura, lavo louça, limpo fogão e o que for preciso. Tem algum documento? Daniel abaixou a cabeça. Não tenho identidade. Mas eu realmente quero trabalhar. Prometo que não vou causar problemas. Rosa observou por alguns segundos, depois suspirou. 1 semana de teste. Se for bem, continua. O pagamento é no fim da semana, por fora, nada registrado. Sim. Muito obrigado. Daniel curvou-se, os olhos brilhando pela primeira vez em dias sombrios. Nos dias seguintes, ele trabalhou incansavelmente. Das 9 da manhã até mais de 10 da noite, Daniel mal parava, descascava batatas, lavava a louça, limpava a cozinha, recolhia o lixo. Mesmo com as mãos machucadas, os dedos dormentes pelo frio da água, ele não reclamava. Rosa percebeu isso. Numa noite de fim de semana, enquanto revisava os livros de contas, Rosa chamou Daniel para o depósito. Vem cá, me ajuda a conferir essas notas de fornecedores antigos. Daniel abriu os arquivos, organizando-os por data. Suas mãos deslizavam com rapidez pelos números, anotações e carimbos. Você é bom nisso. Já pensou em trabalhar com contabilidade? Rosa perguntou, meio em tom de brincadeira. Daniel sorriu de canto. Eu costumava ajudar meu pai biológico a cuidar da contabilidade da empresa pequena dele. Mas ele faleceu. Ele virou mais um maço de papéis, até que parou subitamente. Seus olhos se estreitaram, focados. Num papel amarelecido, as letras quase apagadas diziam: propriedade em copropriedade, Helena Silva e Carlos Moreira. Data de registro: 23 de maio de 2005. Aquele nome. Carlos Moreira era seu pai biológico. Daniel virou as páginas rapidamente. Abaixo, havia vários documentos, procurações, contrato de compra de um apartamento na Rua das Palmeiras, extratos de conta poupança do Banco Itaú, todos em nome dos pais dele, sem menção alguma a Miguel. Ele tentou manter a calma. Dona Rosa, esses papéis. Ah, são de antigos inquilinos. Um casal de idosos que se mudou há uns anos. Deixaram um monte de papelada. Eu uso para forrar caixas. Posso ficar com alguns? Acho que tem ligação com minha família. Rosa franziu a testa, mas assentiu. Desde que não mexa em tudo. Naquela noite, Daniel voltou ao estacionamento com Antônio. Acendeu a lanterninha do seu chaveiro e começou a reler os papéis. Quanto mais lia, mais tremia. Todos os bens do apartamento onde moravam, o carro velho, até a poupança deixada por seu pai estavam em nome de Helena, como coproprietária.
Não havia nenhum documento de transferência para Miguel. Havia até uma cópia do contrato pré-nupcial, e Helena tinha total controle dos bens anteriores ao casamento. Miguel não tinha direito algum se houvesse separação. Por que a mãe nunca me contou isso? Daniel murmurou. Ela deixou ele me chamar de peso, de ingrato, quando tudo isso foi deixado por meu pai. O que foi isso? Antônio perguntou do canto da ocama. Daniel se assustou e escondeu os papéis. Nada não. Só devaneios. Se precisar, pode falar. Fui secretário administrativo por 3 anos antes de tudo desabar. Antônio se sentou. Não guarda para si. Daniel hesitou, depois mostrou alguns papéis. Acho que minha mãe e meu padrasto estão escondendo algo muito grande de mim. Antônio pegou os documentos, leu com atenção. Isso aqui é registro legal de bens. E esse, contrato pré-nupcial, diz claramente que Miguel não tem nenhum direito. Nesse caso, ele pausou e olhou para Daniel. Você foi enganado. Daniel fechou os punhos. Fui expulso porque disseram que eu era um peso, um encosto. Mas tudo o que eles têm foi deixado pelo meu pai. Você pode processar, se tiver provas. Não quero processar. Pelo menos não agora. Daniel disse, a voz tremendo de raiva e mágoa. Só quero que eles saibam que eu não sou burro. Vou juntar tudo. Um dia, a verdade vai ter que vir à tona. Antônio assentiu. Eu vou te ajudar. Não por pena. Mas porque eu odeio gente que paga o bem com o mal. Nos dias seguintes, fora do expediente no restaurante de Rosa, Daniel ia até a biblioteca pública. Usava os computadores públicos para pesquisar leis de herança, direito de propriedade, disputas familiares. Pediu ajuda a Camila, uma bibliotecária jovem. Você está fazendo TCC de direito? Ela perguntou. Não. Só quero saber quais direitos tenho, se tirarem minha dignidade. Ela assentiu, sem mais perguntas. Mas desde então, toda vez que ele chegava, ela lhe reservava um computador e um pequeno copo de cacau quente. Passo a passo, Daniel reunia tudo, cópias de documentos antigos da mãe, extratos bancários, registros de imóveis. Cada impressão era escondida numa parte secreta de sua mochila agora mais valiosa que qualquer comida ou cobertor. Numa tarde, enquanto limpava o balcão do restaurante, Rosa se aproximou e lhe entregou um envelope pequeno. Alguém deixou isso para você. Disse que se chama Sérgio. Não reconheci o rosto, mas disse que te conhece. Daniel abriu o bilhete. Dentro, havia um papel com uma frase escrita à pressa. Daniel, o Miguel começou a vender os bens. Ele está acabando com tudo. Fique atento. O coração de Daniel apertou. Sérgio primo por parte de pai foi o único que ficou do seu lado no enterro anos atrás. Ele apertou o bilhete com força. Eu não vou deixar ele destruir tudo. Não de novo. Transfere logo para mim, Tiago. Eu não vou esperar mais. Miguel berrava ao telefone, andando de um lado pro outro na sala recém-reformada. O piso laminado brilhava, o sofá italiano, o lustre de cristal e o sistema de som ainda tinham um cheiro de novo. Mas o rosto dele estava tenso como uma corda prestes a arrebentar. Helena! Miguel gritou. Cadê a fatura da manutenção do elevador? Aqueles idiotas estão cobrando de você. Helena apareceu da cozinha, as mãos sujas de farinha. Deixei no armário de madeira, ao lado do micro-ondas. Não tá lá. Você é sempre uma bagunça. Miguel, para de gritar. Hoje é nosso aniversário de casamento. Aniversário? Ele riu com escárnio. A gente tá quase perdendo a casa. Helena ficou em choque. O quê? Miguel jogou um maço de papéis na mesa. A conta foi bloqueada. O banco descobriu dívidas em cascata. Juros em cima de juros. Meu advogado disse, e se não pagarmos pelo menos R$ 50.000 em 30 dias, a casa vai a leilão.
Helena desabou no sofá. Mas, e como isso aconteceu? Você disse que investir em imóveis era seguro. O mercado caiu. Não esperava que fosse despencar assim. E você gastando como se fosse rainha. Eu só troquei umas cortinas, reformei a cozinha, e troquei o espelho do banheiro. Mas e o BMW, o Patek, as passagens pro Rio? Quem comprou? Miguel ficou mudo. Mas ao invés de admitir, gritou, e não joga a culpa em mim. Se você não tivesse deixado tudo ainda vinculado àquele pirralho do Daniel, eu já teria vendido tudo. Helena empalideceu. Você, o quê? Miguel rosnou. Descobri tudo. O apartamento na Rua das Palmeiras, a conta poupança antiga, ainda estão em seu nome com seu ex-marido. Você nunca transferiu para mim. Eu tô morando na casa de um morto e do filho dele. Helena gaguejou. Eu esqueci. O advogado na época disse para deixar assim. Nunca achei que. Então agora resolva. Miguel berrou, o rosto vermelho. Vende aquele apartamento. Paga as dívidas. Helena recuou, lágrimas escorrendo. Você tá louco? Aquele apartamento é a última lembrança que tenho do Carlos. Eu não posso. Então vamos todos afundar juntos. Miguel atirou a taça contra a parede. Enquanto isso, Daniel continuava no Jardim do Sabor. Não contou a ninguém o que havia descoberto. Apenas observava, escutava e anotava. Um dia, Camila, a bibliotecária, apareceu no restaurante com um maço de papéis. Alguém transferiu o imóvel da Rua das Palmeiras para uma conta bancária antiga, disse baixinho. O comprador é uma empresa no nome de Miguel Vargas. Mas no papel, a vendedora ainda é Helena. Daniel cerrou os punhos. Ele tá usando pessoa jurídica para mascarar. Quer vender o imóvel fingindo que é dele legalmente. Mas o mais estranho, e Camila olhou para ele, hesitante. A conta que recebeu o dinheiro não está no nome da sua mãe. Daniel ficou atônito. Então, para onde foi o dinheiro? Camila apontou para um extrato. Conta offshore, aberta num banco em Panamá. Sem nome real. Mas o fiador legal é Sérgio Moreira. Daniel congelou. Meu primo? Camila assentiu. Talvez ele tenha sido forçado a assinar. Ou comprado. Daniel respirou fundo. Um gosto metálico de raiva e amargura subiu-lhe à garganta. Eles estão sugando até a última gota da minha mãe, e jogando toda a culpa em mim. Camila tocou levemente seu ombro. Você quer denunciar? Daniel balançou a cabeça. Ainda não. Quero vê-los desmoronar por si mesmos. Só preciso continuar reunindo provas. Nas semanas seguintes, Miguel estava um caos. Os credores ligavam sem parar, o banco mandava cartas de aviso, e até o advogado recusou continuar defendendo-o por falta de pagamento. Ele começou a beber mais, brigava com entregadores e vizinhos. Certa vez, ao ir ao supermercado, o cartão de crédito foi recusado. A caixa, chamada Laura, franziu a testa. Senhor Vargas, seu cartão está bloqueado. O senhor tem outro? Miguel corou de raiva e começou a remexer os bolsos. Helena, ao lado dele, estava em pânico. O que vamos fazer agora? Cala a boca. Miguel rosnou, largou o carrinho cheio e arrastou Helena para fora. Mas a humilhação não parou por aí. Um dia, a companhia elétrica cortou a luz após 3 meses de contas atrasadas. A casa virou um gelo, a geladeira parou, o aquecedor silenciou. Uma semana depois, a empresa de água veio retirar o hidrômetro. Eles tiveram que pedir água aos vizinhos. Dona Júlia, vizinha do andar de baixo, suspirou, eu avisei. Aquela casa gastava demais. O Daniel, aquele menino, sim, era direito. Outra pessoa comentou, Daniel. Desde que ele foi embora, aquela casa parece amaldiçoada.
Helena ficou sentada na cozinha, segurando uma foto antiga com os três, ela, Carlos e Daniel aos 6 anos. Seus olhos se embaçaram. Nesse momento, soaram batidas fortes à porta. Miguel abriu e viu 2 homens de terno com pastas nas mãos. Viemos reavaliar a casa. A pedido do Banco Itaú. Miguel gritou, vocês não têm direito de entrar aqui. O mais velho, que se apresentou como Eduardo, respondeu, o Banco Itaú já tem ordem judicial. Se o pagamento não for feito em 20 dias, a casa será lacrada. Miguel caiu no sofá, rindo como um louco. Na mesma hora, no restaurante, Rosa chamou Daniel para o escritório. Daniel, sei que você tem trabalhado duro. Mas ouvi uns boatos. Boatos? Daniel ficou tenso. Disseram que você foi rejeitado pela família, que sua mãe não o reconhece, que há envolvimento com herança suspeita. É verdade? Daniel ficou em silêncio. Eu não nego. Mas nunca roubei, nunca menti. Eu só, e fui deixado para trás. Rosa o encarou, depois pôs a mão no ombro dele. Não me importa o passado. Só quero que você mantenha sua palavra. Daniel abaixou a cabeça, os olhos vermelhos. Eu nunca vou decepcioná-la. Naquela noite, após lavar a última leva de louça, Daniel sentou-se no depósito, abriu sua pasta de documentos já bem grossa. Ele organizou cada página em bens, herança, falsificação de identidade, transferências ilegais. Murmurou, tudo está ruindo e eles nem sabem o verdadeiro motivo. Batidas fortes na porta no meio do dia. Helena abriu, e viu Miguel chegando em frangalhos, camisa amarrotada, gravata torta, bafo de álcool. Helena, você sabe, e o que aqueles filhos da mãe disseram? Ele berrou, cambaleando pela sala. O que foi agora? Helena assustada. Disseram que eu sou um farsante. Eu. Miguel Vargas, ele bateu com força na mesa, derrubando o vaso de flores. Helena recuou. Quem disse isso? O banco? O banco, o advogado, até os idiotas da Avenida Paulista. Disseram que os bens não são meus. E a culpa é sua, Helena. Você não transferiu, não assinou, e agora me tratam como ladrão. Helena, atordoada. Você está me culpando? Você foi quem gastou como louco, você quem escondeu que estava vendendo os bens. Miguel deu um sorriso torto. E quem deixou aquele bastardo existir? Você. Helena empalideceu. Sim. Se não fosse o Daniel, tudo seria diferente. Ele é a sombra maldita do Carlos. Desde que apareceu, essa casa nunca teve paz. Eu aguentei ele, suportei ele, e você sempre olhou para ele como se estivesse chorando pelo falecido marido. Cale a boca. Não. Não vou calar. Ele é um ingrato. Dei comida, dei teto. Quando precisei, ele fugiu. E agora, ele destrói tudo. Você não sabe de nada. Helena gritou. Daniel nunca tirou um centavo de você. Ele trabalhava escondido, guardava dinheiro debaixo do colchão só para te dar um presente de Natal. E você o expulsou na noite mais fria do ano só porque ele não conseguiu pagar a conta de luz. Então a culpa é dele. De quem mais seria? Helena, e uma voz suave veio da porta. Era Dona Júlia, com uma sacola de pão. Ela entrou calmamente. Eu ouvi tudo. Helena, você realmente acredita que seu filho é o culpado? Helena abaixou a cabeça, os olhos cheios d'água. Não sei mais. Tudo está desmoronando. Júlia se aproximou e colocou a mão no ombro dela. Eu vi Daniel lavar suas roupas escondido, vi ele trazer pão e fingir que foi você quem deu. Ele nunca reclamou. Helena desabou em lágrimas. Miguel bufou. Agora a culpa é toda minha. Beleza. Façam o que quiserem. Amanhã tô na rua, não quero nem saber. Helena, e Júlia apertou a mão dela. Você precisa acordar. Ele está te destruindo.
Saia da minha casa. Miguel gritou e empurrou Júlia, que quase caiu. Basta. Helena gritou, sua voz ecoando forte pela primeira vez. Estou cansada de arcar com as consequências da sua estupidez e crueldade. Perdi meu marido. Não vou perder também meu filho. Miguel olhou fixamente para ela. Você disse o quê? Ainda tem coragem de defendê-lo? Sim. Porque sou mãe dele. Essa frase fez o ar parecer se despedaçar. Miguel pegou o casaco, rugiu. Você vai se arrepender, Helena. Vou mostrar para essa cidade quem vocês realmente são. E bateu a porta ao sair. 2 dias depois, rumores se espalharam pelo bairro. Daniel era drogado, havia roubado da mãe, e foi expulso por ser perigoso. A primeira a ouvir foi Rosa, no restaurante. Chamou Daniel à cozinha após o expediente. Daniel, quero que seja sincero. Já usou drogas? Daniel ficou mudo. Quem disse isso? Alguém veio até aqui. Disse ser parente seu. Me alertou. Miguel e Daniel murmurou. Você tem provas? Rosa foi direta. Sem isso, terei que te dispensar. Não posso arriscar a reputação do restaurante. Daniel ficou calado. Depois abriu a mochila e tirou um maço de documentos. Esses são os bens deixados pelo meu pai. Essas são as procurações falsas, a conta no exterior. Reuni tudo nos últimos 2 meses. Rosa examinou os papéis. Não disse nada. Apenas os colocou sobre a mesa. Não entendo tudo, mas sei que você não mente. Por favor, não me mande embora. Rosa assentiu. Você fica. Mas cuidado. Quando um covarde é encurralado, ele morde. Como Rosa previu, no dia seguinte Daniel foi recusado em uma pensão. Você é Daniel Moreira? Perguntou o dono. Sim. Desculpe. Alguém já alugou. Boa sorte. Daniel viu Miguel saindo do corredor. O homem sorriu e acenou com sarcasmo. No outro dia, 2 restaurantes recusaram Daniel. Você tem antecedentes por roubo, né? Perguntou o gerente. Não. Nunca. Não contratamos quem tem histórico suspeito. Próximo. Daniel saiu andando pelas ruas lotadas, sentindo-se invisível. Ninguém olhava para ele. Ninguém queria saber da verdade. Foi à biblioteca e procurou Camila. Preciso de ajuda. Ela o olhou, preocupada. O que houve? Estão destruindo minha reputação. Quero revidar. Camila assentiu. Vamos planejar. Mas com cuidado. Não, Daniel apertou os punhos. Chega de se esconder. Vou usar a luz para expô-los. Ele abriu o dossiê, pela primeira vez revelando a última página, um relatório detalhado, com provas completas, e o nome do destinatário. Escritório de Advocacia Luiz Almeida, especialista em finanças e família. Camila sorriu. Pela primeira vez, viu brilho nos olhos de Daniel, e não mais dor, mais determinação. O nome Daniel Moreira começou a se tornar um sussurro temido entre proprietários e empregadores de São Paulo. No Café dos Sonhos, quando um funcionário sugeriu contratá-lo como lavador de copos, a dona, Letícia Santos, franziu a testa. Daniel? Não é aquele que foi expulso pela mãe por drogas? O senhor Miguel veio me avisar, disse que ele até bateu em gente. Mas ouvi dizer que não é bem assim, e o jovem murmurou. Letícia cortou, nesse meio, boato vale mais que currículo. Se não quiser vigilância sanitária na porta, é melhor manter distância desse tipo. As palavras se espalharam, como raízes venenosas. Ninguém tinha provas, mas todos apagavam o nome de Daniel ao vê-lo chegar. Num alojamento simples para trabalhadores, Daniel estava na recepção, com documentos provisórios que Camila o ajudara a conseguir. Enviei meu cadastro por e-mail, disse calmo. Posso pagar o mês adiantado.
O homem atrás do balcão, o Sr. Mateus, folheou os documentos rapidamente e balançou a cabeça. Desculpe, não temos mais vagas. Mas a placa no portão ainda diz que há quartos disponíveis. Mateus olhou para o rapaz por alguns segundos e depois devolveu os papéis. Você é Daniel Moreira, certo? Daniel assentiu, sentindo o coração pesar. Nós não aceitamos pessoas com histórico de instabilidade mental. Essa é uma decisão da gerência. Histórico? Daniel ficou surpreso. Eu nunca. Mateus falou em voz baixa, suave e mais firme. Alguém da clínica psiquiátrica Santa Paz entrou em contato. O prontuário diz que você já foi tratado por crises de pânico e apresentou comportamento agressivo com a própria mãe. Daniel ficou paralisado. Entendeu na hora que Miguel, ou alguém pago por ele, havia forjado aquilo e espalhado a informação. Posso falar com o gerente? Daniel perguntou. Ninguém vai recebê-lo. Por favor, vá embora. Ele virou as costas, saindo do prédio com passos pesados, sentindo os olhares de algumas pessoas cravarem em suas costas como agulhas afiadas. Daniel começou a ter dificuldade para respirar. Não era pelo frio, mas pela sensação sufocante e invisível da sociedade ao redor. As pessoas que antes foram gentis agora o evitavam. Rosa ainda o mantinha no emprego, mas não eram raras as vezes em que os clientes cochichavam pelas costas. Aquele ali é o Daniel Moreira, né? Dizem que a mãe dele expulsou ele de casa no meio do inverno. Ouvi que ele já ameaçou a família com uma faca. Uma vez, ele estava servindo uma mesa para um grupo grande. Enquanto carregava a bandeja, uma mulher de cerca de 40 anos o encarou fixamente e disse alto. Esse aí eu conheço. Já foi preso por agressão. Imundo. Quero outro garçom. Daniel ficou parado, a bandeja ainda nas mãos. Ele apenas olhou para Rosa, como se esperasse uma palavra de defesa. Mas Rosa permaneceu em silêncio. Naquele mesmo dia, ela o chamou no depósito. Me desculpe. Mas a partir de agora, você vai trabalhar só na cozinha. Nada de servir mais. Daniel abaixou a cabeça. Eu entendo. Numa noite, ao voltar ao estacionamento, Daniel encontrou um pedaço de papel preso à sua mochila. Saia de São Paulo se ainda tiver vergonha na cara. Morra, se quiser. Sem nome. Sem assinatura. Mas as marcas de sapato no papel, o cheiro de cigarro barato e a caligrafia torta fizeram Daniel perceber que era o grupo de Lucas o mesmo que o agrediu na noite de Natal que estava de volta. Ele olhou ao redor. O breu cobria tudo, Antônio não estava por ali. O vento assobiava por entre as telhas enferrujadas. O coração de Daniel batia forte. Mas dessa vez, ele não tinha medo. Ele queimou o bilhete e jogou as cinzas no ralo. Seu olhar era mais frio e duro do que o próprio inverno. Certo dia, Daniel estava lendo documentos na biblioteca quando Camila correu até ele, pálida. Aconteceu uma coisa, disse ela. Um portal de notícias locais acabou de publicar uma matéria em Daniel Moreira e do filho rejeitado a ameaça potencial para a comunidade. Daniel pegou o celular, os olhos fixos na tela, uma foto dele, tirada às escondidas nos fundos do restaurante, acompanhava um texto cheio de informações falsas, com citações de parentes anônimos, acusando-o de roubo, rebeldia e transtornos psicológicos. Camila tremia. Acho que foi o Miguel quem pagou esses tabloides. Mas se essa matéria se espalhar, então eu vou perder o que restava de chances, disse Daniel, como se já estivesse acostumado. Tudo bem. Deixa que falem. Daniel, você não pode ficar sozinho assim para sempre. Ele ergueu os olhos para Camila, com voz firme. Eu não sou mais aquele garoto da noite de Natal. Nos dias seguintes, Daniel passou a viver como um verdadeiro fantasma. Evitava multidões, desviava dos olhares. Mas sempre que andava pelas calçadas, ouvia sussurros atrás de si. Trabalhava quieto na cozinha, sem dizer uma palavra. Quando um cliente reclamou que o prato estava frio, Rosa lhe disse com delicadeza.
Não poderei mantê-lo aqui se houver outra reclamação. Daniel assentiu. Eu sei. Naquela noite, saiu do restaurante com um saco de comida que sobrara. Sentou nos degraus em frente à biblioteca fechada e comeu aos poucos. Um grupo de adolescentes passou, rindo. Olha lá o Daniel Moreira. Vai escrever autobiografia agora? Deve estar pronto para voltar pro hospício. Ele não respondeu. Não se irritou. Apenas ficou em silêncio. Uma garotinha puxou a blusa da mãe e perguntou: Mamãe, por que aquele moço tá tão triste? A mãe puxou a filha para perto e sussurrou: Não chega perto. Ele não é seguro. Daniel os observou se afastar. Sussurrou para si mesmo: Mesmo que só reste a mim, eu não vou cair. Apertou firme a mochila onde guardava tudo que ainda possuía e se levantou. Sob a luz amarelada do poste, seus passos eram decididos, como se caminhasse rumo ao abismo e mais talvez também rumo à luz que só ele enxergava. A semana seguinte passou envolta no frio espesso do fim de inverno em São Paulo, tão gelado que o ar parecia congelar entre as bocas. Daniel sentia que o frio não estava mais apenas na pele, ele havia penetrado na alma, nos sonhos partidos e no sono inquieto. Numa tarde cinzenta, ele foi até a antiga cafeteria para procurar emprego. Antes de entrar, respirou fundo, ajeitou o casaco surrado nos ombros e foi até a recepção. Boa tarde, senhor. Eu vim procurar emprego. Tenho experiência com lavagem de copos, limpeza e também como auxiliar de cozinha. O homem atrás do balcão nem levantou os olhos. Nome? Daniel Moreira. O homem parou imediatamente, os olhos semicerrados em desconfiança. Você é aquele que causou confusão no restaurante da Avenida São João, né? Não. Eu nunca causei confusão. Tá tentando enganar quem? Outro dia vieram aqui me avisar. Mostraram até a matéria e as fotos. É tudo falso. Foi meu padrasto que armou isso. Cai fora. Agora. Não aceito encrenca aqui. Daniel ficou parado por um instante, depois assentiu. Eu entendo. No caminho de volta, o vento cortava seu rosto. Passou por um ponto de ônibus onde um grupo de estudantes conversava e ria. Uma menininha olhou para ele e cochichou para a mãe. Mamãe, aquele moço parece aquele da internet que fez coisa ruim. A mãe puxou a filha para perto, olhando para Daniel como se ele fosse um sequestrador. Ele desviou o olhar, apertando as alças da mochila. Ao chegar no estacionamento de sempre, viu que a porta estava lacrada. Um aviso em vermelho cruzava a entrada, área proibida. Perigo. Ordem de despejo. Antônio. Daniel chamou baixinho. Ninguém respondeu. Ficou diante da porta de ferro, tentando espiar pela fresta escura. Um segurança surgiu do canto. O que você está fazendo aqui? Eu morava aqui. É proibido entrar. Vá embora. Por favor, só preciso pegar minhas coisas. Um amigo idoso morava comigo. Ninguém mora aqui mais. Ontem vieram despejar. O velho foi levado, não se sabe para onde. Agora é terreno da prefeitura. Daniel ficou imóvel. Eu não tenho onde dormir. Problema seu, não meu. O segurança virou as costas com frieza. Ele se sentou nos degraus do outro lado da rua, cabeça entre os joelhos. O cachecol roxo já perdido há muito, os sapatos furados encharcados. Ele não chorava mais. Não restavam lágrimas. No dia seguinte, Camila apareceu no restaurante e chamou Daniel para fora. Os olhos dela estavam cheios de preocupação. Acabei de receber uma notícia. Miguel enviou uma carta ao escritório do advogado Luiz Almeida, aquele que a gente ia procurar. O que ele mandou? Uma denúncia contra Daniel Moreira. Acusando você de falsidade ideológica, inventar documentos e tentar extorquir sua mãe e seu padrasto. Ele anexou um depoimento assinado por Helena. Isso não pode ser. Daniel se levantou de súbito. Minha mãe nunca faria isso.
Camila pôs a mão no ombro dele. A assinatura é verdadeira. Eu comparei. Mas talvez ela tenha sido forçada. Daniel deu um passo atrás. Então, e ela escolheu o lado dele? Camila não respondeu. Ele já destruiu minha vida. Agora quer que a minha mãe me amaldiçoe com a própria assinatura dela. O que você vai fazer? Daniel olhou para longe. Não vou fazer mais nada. Já é hora deles se destruírem sozinhos. Naquela noite, Daniel voltou ao Parque Ibirapuera, onde havia se abrigado da neve na noite de Natal. A grande árvore havia sido retirada, restando apenas um terreno frio coberto de cascalho branco. Ele se sentou no velho banco de pedra, o olhar vazio. Uma voz soou atrás dele. Daniel. Ele se virou. Era Dona Júlia. O rosto enrugado ainda mais pálido pelo frio. Fiquei sabendo. Miguel está te acusando. Eu sei. Você está bem? Acho que, e não tenho mais nada a perder. Não é verdade. Dona Júlia sentou-se ao lado dele e tirou um caderno pequeno da bolsa. Este é o diário da Helena. Encontrei por acaso. Ela esqueceu da última vez que foi lá em casa. Daniel abriu. Em cada página, a caligrafia impecável da mãe. Um trecho apertou seu coração como um punhal. Eu não mereço ser mãe. Daniel nunca fez nada errado. Mas deixei Miguel controlar tudo, até o meu coração. Eu senti medo. Medo de ser deixada de novo. E no fim, fui eu quem deixou o meu filho. Daniel apertou o caderno contra o peito. Ela nunca deixou de amar você, disse Júlia. Só foi, e fraca demais. Daniel balançou a cabeça levemente. Eu não espero mais por ela. Agora só tenho a mim mesmo. Dona Júlia sorriu. Então levante-se. Você já suportou demais para morrer em silêncio. Na manhã seguinte, Daniel foi bater à porta do escritório do advogado Luiz Almeida. Uma jovem secretária veio atendê-lo. Em que posso ajudar? Sou Daniel Moreira. Gostaria de marcar uma reunião com o Almeida. Um instante. 10 minutos depois, um homem de meia idade, cabelos grisalhos e terno bem alinhado saiu. Sou Luiz. Você é o rapaz que Miguel Vargas está acusando? Sim. Mas eu trouxe a verdade. Daniel abriu a mochila, colocou sobre a mesa um maço de documentos, cada papel, cada fatura, cada cópia de transação. Camila ficou atrás dele, silenciosamente dando apoio. Luiz leu tudo, e seu olhar foi se tornando mais atento. Essas são provas muito claras. O que você quer? Nem dinheiro, nem vingança. Só quero que eles não possam mais me destruir. Luiz assentiu. Vou enviar a petição ao tribunal de primeira instância. E farei questão de falar pessoalmente com Miguel. Daniel se levantou e curvou a cabeça. Obrigado, senhor. Luiz o encarou, agora com um olhar mais brando. Você não precisa me agradecer. Só precisa continuar vivendo de forma digna. Naquela noite, Daniel voltou para seu canto habitual, desta vez, a marquise de uma biblioteca antiga em reforma. Tirou do bolso um pequeno pedaço de papel e rabiscou. Eu não sou o menino que foi abandonado pela mãe. Eu sou Daniel Moreira, aquele que vai permanecer de pé, mesmo se o mundo inteiro me esquecer. Dobrou o papel e o colocou no compartimento secreto da mochila, o mesmo onde um dia guardou o cachecol roxo. Sob a luz fraca do poste, Daniel ficou ali, com os olhos brilhando não por esperança, mas por determinação. A luz tênue do início da primavera entrava pelas frestas do telhado da biblioteca em reforma. Daniel passou a noite ali, adormecido no vento gelado, mas ao amanhecer acordou com uma vontade incomum, não mais a resistência resignada, mas uma firmeza decidida. Camila apareceu trazendo um copo de leite quente e um saquinho com pão. Você dormiu aqui? Não tinha outro lugar, respondeu Daniel baixinho. Camila sentou-se ao lado e lhe entregou um envelope. Tenho boas notícias. Daniel abriu.
Era um documento com o brasão do Brasil no topo, o título em destaque. Carta de concessão de bolsa integral Universidade de São Paulo. Ele leu cada linha com as mãos trêmulas. O Dr. Luiz Almeida enviou uma carta de recomendação por você. E eles aceitaram conceder uma bolsa especial para alunos em situação vulnerável com desempenho autodidata excepcional. Mas eu nem terminei o ensino médio. A nova lei permite seleção especial em casos com carta forte de recomendação e uma prova de avaliação. Você só precisa passar no teste da semana que vem. Já imprimi todos os materiais de estudo. Daniel, emocionado, perguntou: por que você está me ajudando tanto assim? Camila sorriu. Por que você não desistiu? E por que me lembrou que os bons nem sempre vencem, mas se persistirem, podem fazer o bem vencer. A partir daquele dia, Daniel passou todo o tempo na biblioteca. Estudava com intensidade matemática, gramática, história, literatura e até inglês. Aquilo que parecia ter sido roubado da sua infância, ele agora recuperava aos poucos. Um dia, enquanto estava mergulhado nos livros, Camila se aproximou. Tem alguém querendo falar com você. Daniel levantou o olhar. Um homem de meia idade, cabelos grisalhos e terno cinza, entrou. Olá, Daniel. Sou Ernesto Santos, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e USP. O senhor veio por minha causa. Ernesto sorriu. Luiz Almeida falou muito sobre você. Um garoto de 17 anos, vivendo nas ruas, estudando direito por conta própria, reunindo provas e se defendendo sem representação? É um caso raro. Queria ver com meus próprios olhos quem é você. Daniel levantou-se, com voz rouca porém firme. Eu não sou o melhor. Mas nunca vou parar de aprender. Porque se conhecimento é poder, então eu preciso dele para sobreviver. Ernesto assentiu. Não buscamos um gênio. Buscamos quem saiba por que está estudando. A prova foi aplicada numa sala especial da faculdade. Daniel sentou ao lado de outros candidatos, todos mais velhos. Ele segurou a caneta e respirou fundo. Quando o fiscal autorizou o início, Daniel escreveu como se cada palavra fosse uma arma. 4 horas depois, saiu da sala. O sol parecia mais forte que o normal ou talvez ele estivesse vendo o mundo com novos olhos. 3 dias depois, Ernesto ligou pessoalmente. Parabéns, Daniel. Você não só passou, ficou em primeiro lugar na redação de direito. Daniel caiu sentado no banco de pedra, mãos trêmulas. Uma lágrima escorreu, mas dessa vez, não de dor, era porque, pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que merecia a luz à sua frente. Camila lhe deu uma mochila nova. Nada mais daquela velha rasgada. Essa é para você levar para a faculdade. E pro futuro. Daniel a abraçou, hesitante. Você vai continuar na biblioteca? Não. Fui contratada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas fica tranquilo. Ainda vamos nos ver muito. Eles se tocaram com as mãos, uma promessa silenciosa. Daniel entrou na universidade como outra pessoa. A roupa foi presente de Rosa, o notebook antigo foi doado por Camila, e no bolso do casaco, ele ainda guardava o velho bilhete onde estava escrito: Eu sou Daniel Moreira, aquele que vai permanecer de pé. Na sala de aula, no início havia olhares desconfiados. Mas quando Daniel respondeu uma pergunta do professor com precisão, os olhares se tornaram admiração. Um colega perguntou: Você estudou onde antes? Na escola da vida, respondeu Daniel, sorrindo. Fora do horário das aulas, Daniel trabalhou numa pequena cafeteria perto da universidade. Dessa vez, ninguém o rejeitou. A dona, chamada Valéria, uma senhora de cabelos brancos, sempre o chamava de "o meu filho". Você estuda direito? Eu sonhava em ser advogada, mas tive que largar tudo para criar meus 9 irmãos. A senhora é a primeira a me chamar de filho, sem desprezo, disse Daniel. Valéria sorriu. Porque você merece. À noite, Daniel estudava, cuidava do café e guardava cada centavo.
Não gastava com nada além de livros e comida básica. Em seu pequeno quarto alugado, colou na parede a última foto de infância com a mãe e o pai biológico. Mãe, eu vou recomeçar. Não para você me aceitar, mas para eu me sentir digno. Numa manhã, enquanto lavava copos na cafeteria, ouviu uma voz na porta. Daniel. Ele se virou. Era Sérgio, o primo que lhe enviará um aviso no passado. Sérgio? Ouvi dizer que você passou na faculdade. Parabéns. Daniel olhou, ainda desconfiado. Sérgio suspirou. Me desculpa. Na época, Miguel ameaçou processar toda a família se eu não assinasse aqueles papéis falsos. Daniel ficou em silêncio. Quero consertar. Se você precisar de testemunha, eu falo a verdade. Daniel olhou nos olhos dele. Não precisa. Eles vão se destruir sozinhos. Eu só quero viver em paz. Sérgio abaixou a cabeça. Você parece com o Carlos. Honesto, mas nunca cruel. O primeiro mês passou. Daniel teve a maior nota da turma de direito introdutório. O professor Ernesto o indicou como monitor dos calouros, e a faculdade começou a vê-lo como um exemplo de superação. Numa tarde, Ernesto o chamou ao escritório. Daniel, tenho uma proposta. Sim. Vamos expandir o programa O Educação para Jovens em Situação de Rua. Quero que você seja o rosto do projeto. Daniel ficou surpreso. Eu? Mas sou só um calouro. Melhor ainda. Você é prova viva de que não existe caminho estreito demais quando o coração é largo o suficiente. Daniel respondeu com calma. Se isso ajudar pessoas como eu fui um dia, então eu aceito. Naquela noite, Daniel caminhou pelo Parque Ibirapuera, onde um dia se encolhera da neve. Agora, no mesmo banco, havia um menino abraçado a um saco plástico. Daniel se aproximou e sentou ao lado. Está com fome? O garoto assentiu. Daniel entregou o pão e o leite que sobraram. Quem é você? Perguntou o menino. Alguém que já sentou exatamente onde você está agora. O menino arregalou os olhos. E agora, quem é você? Daniel olhou para o céu e sorriu. Alguém que está reconstruindo sua vida. Tijolo por tijolo. 3 anos depois, o nome Daniel Moreira não estava mais ligado a boatos cruéis. Ele aparecia com frequência nas matérias sobre os melhores estudantes de São Paulo. Daniel saiu da cerimônia de formatura da Faculdade de Direito com o diploma de honra e um certificado de contribuição especial à comunidade de estudantes em situação de vulnerabilidade. Ernesto, o professor que o orientou, apertou seu ombro com força. Agora você é oficialmente um advogado. E mais do que isso, é um símbolo. Daniel sorriu e apertou sua mão. Na multidão, Camila chorava. Ela se aproximou e o abraçou forte. Você conseguiu, apesar de tudo. Daniel sussurrou. Graças a você. E até aqueles que me viraram as costas. Sem eles, eu não teria descoberto o quanto sou forte. Ele se virou para Valéria, a antiga dona da cafeteria que agora havia passado o negócio para a filha e se aposentado. Eu consegui. Valéria sorriu. Você não precisa que alguém te gere para ser família. Você é da minha, escolhida com o coração. No mês seguinte, Daniel assinou a escritura da antiga casa na Rua das Palmeiras onde havia sido expulso na noite de Natal, aos 17 anos. O corretor perguntou. Tem certeza? Essa casa teve escândalos financeiros no passado. Daniel assentiu. Justamente por isso, vou transformá-la em um lugar de cura. Sem lembranças ruins, só esperança. Ele não comprou a casa por vingança. Comprou para fundar um centro de apoio a jovens em situação de rua, chamado Nova Luz. Camila tornou-se cogestora. Ernesto cuidou da parte jurídica. Valéria financiou as primeiras refeições. E os primeiros jovens acolhidos haviam, como Daniel, vivido nas ruas. Numa tarde, Daniel estava orientando um grupo de jovens a escrever currículos quando a campainha tocou.
Ele abriu a porta e viu uma mulher de meia idade, rosto abatido, cabelos desgrenhados, segurando uma sacola de pano puída. Era Helena. Mãe. Ela ergueu o rosto, os olhos cheios de lágrimas. Filho. Ambos ficaram em silêncio por alguns instantes, sem saber como começar. Helena tremia. Não espero que você me perdoe. Só queria ver você uma vez. Ver que está bem. Daniel permaneceu calado. Uma brisa leve passou, levando junto lembranças antigas, da noite coberta de neve, o presente embrulhado em vermelho, o olhar frio, e a porta batida. Eu sei que a culpa é toda minha, disse Helena, com a voz embargada. Deixei ele me enganar, assinei aquela denúncia contra você porque fui coagida. Fui covarde. Daniel perguntou em voz baixa. Onde a senhora está morando agora? Em lugar nenhum. O Miguel me abandonou. Depois que começou a ser investigado por lavagem de dinheiro, fugiu para Portugal. E está foragido. Perdemos tudo. Tudo? Helena assentiu. Mas foi merecido. Se não fosse por isso, eu nunca teria despertado. Daniel a observou por alguns instantes. Depois se virou para um funcionário. Dê a ela uma refeição. Uma cama. E uma oportunidade. Helena começou a chorar, abraçando o filho com força. Me desculpa. Daniel. Daniel respondeu suavemente. A senhora me deixou naquela noite gelada. Agora sou eu quem escolhe acolhê-la com compaixão. Não porque é minha mãe, mas porque quero que todo ódio termine aqui. A notícia sobre o Centro Nova Luz se espalhou. Dezenas de organizações voluntárias vieram oferecer apoio. Canais de TV entrevistaram Daniel, chamando-o de o homem que transformou a escuridão em esperança. Um dia, enquanto prestava atendimento jurídico gratuito a um garoto vítima de abuso, Daniel recebeu uma ligação da polícia. Alô, Doutor Moreira. Acabamos de prender Miguel Vargas em Lisboa. Precisamos do seu apoio como testemunha para o processo de extradição. Daniel olhou para a tela do celular. Um leve sorriso surgiu em seu rosto. Obrigado. Mas não preciso vê-lo novamente. Minha história com ele já terminou. Tem certeza? A imprensa está pedindo entrevistas. Isso não importa mais. O mundo pode me reconhecer, mas tudo o que eu quero é ver essas crianças bem alimentadas, com um lugar quente para dormir, e acreditando que o amanhã vale a pena. Na noite de Natal daquele ano, Daniel estava no pátio dos fundos do centro, onde uma árvore iluminada enchia o espaço de cor. As crianças corriam em volta, com doces nas mãos e canções inocentes nos lábios. Um garotinho chamado Pedro puxou sua blusa. Tio Daniel, por que o senhor ajuda a gente? Daniel se abaixou, ficando na altura dos olhos do menino, e o encarou. Porque eu já fui como você. Porque um dia, eu também estava sozinho na neve, e ninguém me perguntou se eu estava com fome. E porque eu sobrevivi, então agora é minha vez de ajudar outros a continuar. Pedro o abraçou com força. O senhor é o Papai Noel de verdade. Daniel deu uma risada. Não, só sou alguém com um coração que nunca deixou o frio matar. Camila trouxe uma nova placa, com uma grande citação em letras brancas sobre fundo azul. Família não é de onde viemos, mas o que construímos com compaixão. Valéria começou a chorar. Você é o filho que toda mãe sonha em ter. Mesmo sem ter te dado a luz, tenho orgulho de fazer parte da sua vida. Helena ficou parada do outro lado do pátio, sem coragem de entrar no círculo. Mas Daniel a viu, e acenou com a cabeça. Ela se aproximou, segurando uma caixinha. Eu não sabia o que dar, mas tricotei de novo aquele cachecol de anos atrás. Roxo, cor de lavanda. Eu lembro que você me deu um, mas eu nunca usei. Daniel abriu a caixa. O cachecol estava macio, com cada ponto feito com cuidado. Ele o enrolou no pescoço e sorriu. Qualquer um pode recomeçar, mãe. Se tiver coragem de reconhecer o passado e viver com dignidade a partir de agora.
Helena assentiu, os olhos marejados. Você é a melhor pessoa que já conheci e que um dia eu perdi. Quando o relógio marcou meia-noite, a neve começou a cair suavemente. Não era fria, parecia pétalas de papel aquecido. Daniel ficou no centro do pátio, cercado pelas crianças, cada uma segurando uma vela, cantando em uníssono. Noite silenciosa, noite de amor. Um holofote iluminava um canto do centro, onde uma pequena placa de bronze dizia: Centro Nova Luz, onde toda criança tem o direito de sonhar. Na parede, uma imagem mostrava Daniel segurando a mão de uma criança, ambos olhando para o horizonte. Camila sussurrou: Você virou luz para tanta gente. Daniel apenas respondeu: Sou só um pequeno raio. Mas no escuro, até um raio basta para guiar o caminho. A história de Daniel nos ensina que a força de vontade e a compaixão podem transformar a dor em poder. Mesmo traído, rejeitado e caluniado, ele não escolheu o ódio, usou a inteligência e o amor para reconstruir sua vida. Quando o mundo virou as costas, Daniel continuou a caminhar. E foi isso que o fez vencer. A lição é: no passado pode nos derrubar, mas é a forma como nos levantamos que define quem somos. Perdoar não é porque o outro merece, mas porque nós merecemos paz. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.